Papo com o Cliente, que é um podcast, na verdade, um projeto que nós idealizamos para gerar diversos cortes para vocês que são pequenos e médios empreendedores. E hoje a gente está falando com uma pessoa que realmente fez acontecer. Ela é fundadora do Reforço Bhaskara. Ela também é criadora do curso Reforço Escolar de Excelência e Comunidade de Reforço VIP. É a doutora Carol Fernandes. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer poder contribuir com esse projeto maravilhoso que vocês estão iniciando. E também falar sobre os reforços escolares, né? Advogar nessa área, empreender nessa área não é fácil. E sim, vai ser bem interessante, porque eu acredito que tem muitas coisas também que muitas pessoas ainda não sabem sobre esse ramo. Sim, com certeza. Na verdade, como eu falei, o reforço escolar ele é um modelo de negócio em que a gente conhece muitas pessoas que às vezes dão aula de reforço escolar, às vezes não são nem professoras pedagogas ou por algum motivo elas querem fazer algum tipo de renda extra. Mas eu vejo que tu tem uma comunicação que é um pouco contrária a isso, né? Que para essa pessoa se olhar como empresária, né? E não como uma prestadora de serviço de reforço escolar. Não é isso? Exatamente. Até porque o ramo de reforço escolar, ele se iniciou no Brasil, mas como uma forma de bico. Sim. O início, né? Então, muitas vezes a professora não foi demitida ou ainda não conseguiu um emprego realmente trabalhando na CLT. Então, ela decide, para poder conseguir pagar os boletos ali naquela tensão, abrir uma empresa de reforço escolar, que, na verdade, na cabeça dela não é empresa. É só um bico temporário ali. Uhum. E quando ela encontrar algo melhor, ela abandona, né? Mas, na verdade, ela tem algo precioso nas mãos, que é uma empresa. Então, ela tem a independência dela nas mãos e, muitas vezes, pela questão da ignorância, né, de conhecimentos, deixa passar isso. Assim, muito mais difícil do que a gente ter esse pensamento a curto prazo, né? De que vai ser um bico agora e eu vou esperar um emprego melhor e depois eu vou tentar ver se vai dar certo ou não esse lado empresarial. Eu vejo muito isso com as tuas mentoradas. Eu vejo que elas estão aplicando isso, né? Sim. Tudo que eu faço com relação ao reforço escolar é intencional, começando pelo meu bom dia. Né? Então, todos os dias eu dou bom dia a empresários, porque é uma maneira de trabalhar na mente delas que elas são alguém grande na sociedade. Sim. Então, quantas vezes eu conversei com pessoas que se sentem pequenas, né? Elas sofrem da síndrome do reforçozinho. Eu já escutei também do reforcinho. Uhum. Ou seja, quando alguém pergunta, você tem uma empresa? Não, eu tenho um reforcinho, um reforçozinho, né? Então, elas têm essa baixa estima com relação ao próprio potencial delas. E, muitas vezes, as pessoas ao redor contribuem para isso. Uhum. A mãe, o pai, ou o esposo, ou a esposa, né? Ou a própria sociedade, os vizinhos, não enxergam aquela pessoa com o devido valor que ela tem. E isso afeta diretamente como ela se vê, a própria identidade dela. Então, todas as vezes que eu amanheço ali, eu vou para o Instagram, eu sempre falo bom dia empresárias, porque elas precisam tomar posse disso. E, de fato, elas são. Faz parte desse processo de crescimento. Primeiro, na parte interior, né? Qual foi o estalo que veio na tua mente que tu te viu como empresária e empreendedora? Quando foi que tu te identificou como empresária? Primeiro, como uma dona de um reforço escolar, empresária, né? Foi quando eu estava doente. E eu percebi que eu tinha a liberdade de não trabalhar naquele dia, né? Pelas coisas simples do dia a dia, eu consegui entender que eu estava vivendo uma liberdade que poucas pessoas tinham. Muitas vezes a pessoa está com febre, está doente, deixando um filho em casa e vai trabalhar, porque ela trabalha no regime de CLT. Sim. Mas quando eu comecei a perceber de fato a questão da liberdade que eu tinha, eu comecei a entender que eu tinha uma empresa que gerava dinheiro, que me sustentava, modéstia à parte, muito bem, mas que eu precisava me posicionar como empresária. Então, o meu negócio hoje era para ele estar em uma dimensão muito além do que hoje. Mas por causa da minha visão, que era pequena na época, eu meio que retardei isso, né? Então, o momento em que eu me vi como empresária foi quando eu entendi que eu tinha uma empresa por causa da liberdade que eu estava vivendo. Entendi. Interessante. E hoje é uma das missões, né? Do seu empreendimento. Então, a gente percebe isso. Eu e o João também, quando a gente começou, a gente também buscava essa liberdade. Eu acho que essa liberdade
é algo que vale muito a pena a gente buscar. Então, bem legal poder... E assim, Carol, uma coisa que eu noto é que quando você se comporta como empresário, você passa essa confiança também para o seu cliente. Porque se você, no momento em que você se comporta como uma pessoa que tem um negocinho, às vezes pelo questionamento e objeção do que as outras pessoas vão falar, isso repassa para o seu cliente, ele não tem confiança em ti. Verdade. E aí, se você não se posiciona dessa maneira, o que acontece? Ele não vai te valorizar como um terceiro que está se posicionando. Verdade. Entende? Então, sim, amém. E, Carol, uma coisa que eu queria saber sobre essa... Antes da gente ingressar ali no profissional, é sobre, assim, quem é a Carol? A Carol, ela nasceu onde? Por que a Carol, ela resolveu empreender? Ou por que a Carol, ela resolveu escolher o curso de Direito ali em Imperatriz? Como é que desenrolou essa tua história? Bom, eu sou de Imperatriz, né, ali no estado do Maranhão. Venho de uma origem humilde, mãe e pai, pessoas humildes. Se eu não tivesse estudado muito para passar no Enem, provavelmente hoje eu não seria advogada, não teria como alguém pagar uma faculdade de Direito para mim. Eu sou uma pessoa altamente determinada, porque a vida me fez ser assim, né? Eu sempre fui de sonhar com coisas grandes e minha mãe sempre me falava que era através dos estudos. Carol, você vem de uma família humilde, então se você quiser vencer na vida, é através do conhecimento. Então, eu sempre fui uma pessoa muito determinada nessa questão de que eu já tenho o não. Então, eu vou batalhar para o sim. Geralmente, as pessoas ficam pensando muito, né? Mas e se não der certo? E se acontecer isso? Eu nunca tive esse problema porque o não eu já tinha. Então, era muito fácil. Para mim, é muito fácil executar um plano, por exemplo. Porque o não eu já tenho, né? Então, eu costumo dizer que a minha base é Jesus. Eu acho que se eu não tivesse a fé que eu tenho, eu seria uma pessoa vulnerável na questão de emoções, né? Eu cresci em um ambiente de pais separados e diretamente influencia. Muitas pessoas falam que não influencia, mas sim, é diferente quando uma criança ela cresce em um ambiente de pais que são casados, aquele ambiente que tem muito amor, sabe? É diferente, então, geralmente, pessoas que crescem em lares de pais separados são pessoas que são fortes, conseguem crescer antes da época, né? Então, mentalmente falando em todos os sentidos. E eu acho que, graças a Deus, eu consegui... Cristo curou muitos traumas na minha vida quando eu era adolescente, eu fui crescendo, para que hoje não fosse um empecilho na minha vida, né? Então... Quem é a Carol? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que quer e que eu não costumo ter medo da vida porque eu sempre penso que o não eu já tenho. Então, vai vir algum lucro por aí. Legal. E certo, dentro desse contexto ali de determinação, de ser esse tipo de pessoa, como foi para tu escolher a tua faculdade, que é a tua graduação de Direito, para depois a gente ingressar nas outras partes da tua história? Como é que foi para isso acontecer? Pasme. Eu queria ser... Eu vou falar no termo popular. Eu queria ser dentista. Sim. Então, eu cheguei a passar... eu passei na UFG, ali na Universidade Federal de Goiânia. E eu não consegui ir, né? Questão de custos, gastos, infelizmente... Na época foi infelizmente. Mas, na verdade, foi felizmente, porque eu me encontrei no direito, né? Mas eu sempre quis ir para a área da saúde. Então, eu queria ser dentista. E quando eu não consegui, eu tentei uma segunda opção, colocando para a UFMA em Imperatriz. E passei, né? Eu não fui sorrindo, contente, porque são áreas totalmente opostas, não tinha como. Mas eu consegui me encontrar na área do direito pelo meu perfil. Então, muitas pessoas falavam para mim, Carol, você não tem nada a ver com a parte de ser dentista, mas advogada, eu acho que foi feito para você. E eu só, de fato, comecei a me enxergar dessa forma quando eu me formei. Tá, vou começar a aprofundar mais aqui. A gente tem tempo. Eu fiz o curso inteiro, gente, odiando o curso. Vocês acreditam? Sim. Odiando o curso. Eu não queria fazer o TCC, eu cheguei a entrar em um cursinho preparatório para tentar fazer medicina, porque eu estava vivendo uma fase muito confusa com relação ao curso de Direito em si.
eu não queria ser advogada, eu tinha estagiado no Ministério Público, então eu tinha visto o lado da promotoria e eu tava uma confusão na minha cabeça. Mas o Jefferson Sobral, vou citar o nome dele aqui, vou honrá-lo. Grande Jefferson. O advogado Jefferson Sobral, eu tive um problema com relação na época da pandemia e ele entrou com uma ação e ele fez uma coisa brilhante. Ele falou, eu não vou fazer a petição, você vai fazer. Então ele deixou eu fazer a petição inteira, sozinha, né? Claro que quando eu terminei ele deu uma revisada. Mas eu percebi que ele não mudou muita coisa, né? Ele viu que estava legal e deixou e enviou ali para o juiz fazer a leitura da petição. O resultado foi excelente. Foi a primeira vez que eu peticionei sobre um problema pessoal meu. E nós tivemos essa ação deferida na Justiça Federal, se eu não me engano. E eu fiquei muito feliz. Foi uma sensação, assim, muito grande. Quando ele falou, Carol, saiu a decisão. Aí ele mandou para mim. Quando eu olhei, meu olho se encheu de lágrimas, né? Parece que a chama da advocacia tinha queimado no meu coração. E foi ali que eu decidi advogar. Ah, que legal. Incrível. Então, tu já era advogada ali? Ali eu não era. Ainda não era? Eu nem formada era. Ali eu estava fazendo o TCC primeiro. Entendi. Então, ele entrou com a ação, né? Ele como advogado, mas Sim. quem fez foi eu. Porque eu entendo o advogado, eu acho que tu deve entender também como um empreendedor, né? Sim. Ele também é um empreendedor. Ele é um profissional liberal que vende seu serviço e para ele vender o seu serviço, ele precisa ter todos aqueles arcabouços de um empresário, né? Ele precisa ter gestão, ele precisa ter vendas, ele precisa ter marketing. E se ele não tem nenhum dos três, ele não vai conseguir prosperar. Tem né? que ter uma boa comunicação, não adianta. Só o conhecimento não é suficiente. Não é suficiente. E essa é até uma abordagem que o próprio Jefferson ele fala muito. A gente conversa muito sobre isso e ele sempre fala isso. O advogado, independente do advogado de qualquer época, até quando não existia o marketing digital, ele precisava vender o seu serviço através de uma comunicação, seja por meio físico, seja, não sei, através de eventos, mas ele precisava vender isso, né? Independente disso. E agora, né, Carol, nessa seara, né, ali dessa questão da advocacia, qual foi o motivo que te levou a não escolher as áreas comuns do direito, por exemplo, demanda de massa, consumidor, previdenciário, trabalhista, e tu resolveu advogar para reforço escolar? O que veio na tua cabeça? Se essa história do reforço escolar ele veio antes do direito ou veio durante a faculdade de direito? Por que tu resolveu advogar para reforço escolar? Então, eu peguei a carteira da OAB, né, ali em mãos, e o momento que eu decidi, de fato, advogar para reforços escolares foi quando eu passei por um problema com relação à mãe dentro da minha própria empresa. E eu não tinha o conhecimento adequado com relação ao ramo dos reforços escolares, porque realmente é algo escasso com relação a conhecimento, a material, a estudos. E eu procurei um advogado na área educacional, mas ele só sabia de coisas de escolas. Né? Ele não entendia muito bem esse mundo dos reforços escolares e tudo que ele me direcionou foi uma resolução de acordo com escolas privadas. E eu sabia que não estava certo. Eu sabia que, apesar de serem assim, empresas parecidas, porque é educacional, mas tem algumas coisas diferentes. Né? O primeiro ponto diferente com relação a escolas e reforços escolares começa pelo contrato. O contrato é totalmente diferente, né? As escolas privadas elas não podem fazer algumas coisas, são proibidas por lei, mas os reforços escolares podem. Então, como pegar regras de escolas e aplicar numa empresa de reforço escolar? Então, eu decidi advogar para reforços escolares quando eu comecei a estudar para compreender a minha própria empresa. E ao solucionar as minhas dores como empresária, né, ali naquele ramo, Aí eu decidi advogar para solucionar as dores de outras mulheres que estavam passando pela mesma situação que eu. Interessante. Entendi. E assim, Carol, se tu pudesse exemplificar, por exemplo, algo que tem um reforço escolar de problemática que um advogado ele tende a sanar e que dificilmente você encontra na iniciativa privada ou iniciativa pública da educação. Assim, aquilo que é particular do reforço escolar. Tu consegue me dar algum tipo de... Sim. Eu vou começar pela questão da falta de pagamento. Nas escolas, questão de inadimplência é proibido. Vocês sabem, a escola simplesmente não pode falar assim, o aluno fulano de tal não pode entrar porque a mãe está devendo. Não pode.
né? Mas, como o reforço escolar está enquadrado na categoria de curso livre, não sofre fiscalização pelo MEC, né? Lógico, se subordina ali ao Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, por motivo de inadimplência, pode sim suspender. Não tem problema a questão da prestação de serviço, porque não é uma escola privada. Sim. É uma empresa nesse ramo de ensino, mas não é uma escola. Então, dependendo do contrato, aí vem uma outra questão, né? Dependendo do contrato daquele reforço, sim, pode acontecer a questão, por exemplo, da suspensão por motivo de inadimplência. Então, meio que as empresárias, elas ficam mais, como é que eu posso dizer, mais confortável em fazer o seu próprio contrato, é isso? Sim. Sim e não. Elas se sentem confortáveis porque elas não precisam cumprir regras de escolas privadas. Quero frisar que deve respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Com certeza. Mas, se o contrato for um contrato, por exemplo, mal feito, pegaram da internet ou pegaram um contrato de escola e só adaptaram ali para a empresa, elas vão perder direitos, né? E vão terminar entrando em uma problemática que não era para elas terem entrado. Então, é confortável quando você tem o devido respaldo, né? Um bom contrato, tudo alinhado direitinho para não ser algo abusivo. Então, é por isso que a comunidade ela vem ajudar, né? É muito importante a gente ter nessa caminhada pessoas que estão buscando o mesmo propósito. Bem legal. Sim. E, Carol, uma coisa que eu queria te ouvir também, assim, por ser advogada militante, sobre, assim, porque eu acho que, na verdade, tu sabe disso, na verdade, a gente teve essa conversa, foi porque tu era advogada e a gente trabalhava exclusivamente para advogados. Por mais que hoje a gente tenha a nossa especialidade, mas a gente tenha pivotado a nossa empresa para trabalhar tanto com advogados como empreendedores de maneira geral. Mas, assim, nesse contexto, o que tu acha que tu teve de diferencial para conseguir prosperar nessa área tão pouco explorada no mercado jurídico? O que tu acha? Qual foi o teu diferencial? Foi só porque não tinha muitos advogados atuando? Ou foi porque tu teve o teu toque especial ali, tua comunicação? Qual foi o motivo que tu conseguiu prosperar nessa área? Na minha visão, o motivo, primeiro, o top 1 seria a questão da minha experiência. Né? Uhum. Porque eu não sou apenas uma advogada que trabalha em prol da defesa dos reforços escolares do Brasil. Eu tenho uma empresa, então são 9 anos. A partir das minhas dores iniciais ali, eu sofro na pele, porque é muito diferente você falar sobre as dores de alguém sem você nunca ter sentido. Verdade. Você estuda sobre as dores, mas você nunca passou pelas dores. É diferente quando você vai falar sendo uma pessoa que sente na pele todos os dias ou que já sentiu, porque muitos problemas hoje que eu ajudo várias professoras a solucionarem nos seus reforços, eu já solucionei nos meus, mas eu passei pelo deserto, né? Eu passei por essa problemática que é a questão de trabalhar com mensalidades. Então, foi solucionando as minhas dores que eu consegui solucionar as dores delas. Então, eu acho que o maior diferencial, inicialmente, foi a questão da minha experiência. E, em segundo lugar, eu acho que é a questão do meu posicionamento também no mercado. É a comunicação, é realmente entender o meu público, porque se eu não entendo as dores do meu público, eu não consigo vender um produto até de qualidade para eles. Eu acho que esses são os 2 pontos principais. Consegue se ajudar. Eu acho que por você ter essa experiência aliada à tua comunicação, que é o que eu quero falar depois contigo, isso foi totalmente possível. E assim, Carol, já indo para essa questão de comunicação, porque na minha opinião, né, assim, vendo teu perfil, desde quando a gente começou a se falar, eu vi que a tua comunicação, na minha humilde opinião, é o teu grande diferencial. Como a forma que tu te comunica, que tu fala com as tuas mentoradas, eu acho que isso faz total sentido. E eu não sei, porque a gente já teve outras conversas nesse sentido, quando a gente estava falando sobre criativos, né? Que eu te falei, Carol, quando for fazer um criativo, fala com o teu público, começa falando com ele, porque aí tu consegue... as pessoas que vão ouvir, né? As pessoas que não são do assunto, elas pulam o criativo. Já as pessoas que são de reforço escolar, elas ficam no criativo. Só que quando tu me falou, eu vi que tu não tinha ideia muito do conceito em si, mas tu já te comunicava desse jeito. Sim. Entende? Antes disso, tu já te comunicava. E eu queria saber, assim, como foi para tu desenvolver isso? Foi no curso de Direito? Ou foi ali quando tu começou a formalizar o teu reforço escolar? Por que tu fala tão bem, Carol? Pergunta difícil. Pergunta difícil porque eu
nunca tive problema para me comunicar, né? Eu posso dizer que eu iniciei me expondo para a sociedade, né? Falando em público na igreja. Então, eu comecei a cantar, né? Eu sei que, pasmem, mas eu canto. E eu comecei a cantar quando eu era criança e eu comecei a cantar para muitas pessoas, para 200 pessoas, 300, 400, 500. Então, a vergonha que eu sentia foi sumindo, né? Então, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que algumas coisas hoje, na fase adulta, elas começaram a se desenvolver na minha infância. Então, o primeiro lugar que eu comecei a me expor dessa forma, falando para a sociedade aquilo que eu queria falar, ou até mesmo através da música, né? Foi na igreja que eu fazia parte. Eu acredito. Entendi. E assim, eu sei que, eu imagino, na verdade, que durante todo esse período que tu te comunica na internet, tu deve ter adquirido alguns tipos de rituais, né? Ou perspectivas antes de gravar um vídeo, porque para quem fala tão bem e já fala tão bem na internet, ela deve ter errado algumas vezes, certo? Se tu pudesse dar uma dica para um empreendedor, uma empreendedora que quer começar a se comunicar bem na internet, além daquela resposta clássica de comece. Porque, claro, todo mundo tem que começar para fazer acontecer. Sim. Mas assim, quais dicas que tu daria? Quais são os rituais da Carol Fernandes antes de gravar um vídeo? Como é que ela começa? Por que ela começa dessa forma? O que tu poderia trazer para a gente em relação a isso? Em primeiro lugar, claro, tem que começar, né? Igual a gente estava falando aqui. Mas eu acho que o problema de falar, muitas vezes, esse bloqueio que algumas pessoas têm, é com relação a uma imagem que elas têm delas distorcida, né? Elas acham que realmente no Instagram mostra muito essa questão da beleza, daquela comunicação perfeita, sabe, aquela grama do vizinho mais verde. E muitas vezes a pessoa, se trava porque ela acha que ela não é tão boa quanto alguém que está ali falando. E eu acho que uma dica que eu posso citar com relação a isso é você treinar antes de postar. É simples a dica, mas eu faço isso. Eu primeiro gravo, salvo, analiso e depois, de fato, eu posto. Então, você pode pedir para uma pessoa de confiança também olhar, você gostou desse vídeo que eu gravei? Né? Eu estou falando bem na questão de entender, né? A questão da oratória. Praticando, a pessoa consegue alcançar a excelência. De fato, eu reconheço que eu tenho uma facilidade para me comunicar, porque são anos que eu venho falando para a sociedade. Então, quando eu entrei no ramo da advocacia no mercado digital, eu já tinha esse costume de falar, de abrir caixinha de perguntas sobre outras coisas. Eu tinha um perfil pessoal que eu já abria caixinha de perguntas. Então, eu já começava a falar, né? Mas eu acho que a dica é o treino, é igual a matemática. Né? Você só vai conseguir realmente, por exemplo, entender um assunto de matemática, frações, bem, dominando, se você praticar muito. E eu acho que a questão da fala também faz parte disso. Entendi. Inclusive, tem até uma dica muito boa que as pessoas que produzem conteúdo fazem muito quando está começando, é você criar um Melhores Amigos, né, no Instagram e colocar as pessoas mais próximas e ir testando, né, fazendo perguntas e assim podendo se desenvolver. Bem legal. Um início muito bom. Nem que coloque ele nos Melhores Amigos só a mãe. Pois é. Tem que... Só o pai, é assim. A dica boa é começar. Né? Verdade, comece. E, Carol, eu não sei se aqui na nossa conversa tu chegou a falar sobre quando que tu fundou o Reforço Bhaskara. Quando foi que tu teve essa ideia? Porque eu acho que eu cheguei a te perguntar, mas a gente acabou enveredando para outros assuntos. Mas eu queria que tu me explicasse, né, como que surgiu o Reforço Escolar na tua vida. Perfeito. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, estudei ali no Instituto Federal do Maranhão. Quando eu saí, minha mãe falou que era para eu procurar um emprego. CLT, lógico, primeira coisa que passou na cabeça dela. Mas eu tenho dificuldade de seguir regras assim que são estabelecidas por outras pessoas. Assim, eu tenho essa dificuldade. Então, eu falava para minha mãe, eu sei que eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, mas eu não queria trabalhar para os outros. É assim que a gente fala, eu não quero trabalhar para os outros. Ela, pois é, mas tu vai fazer o quê? Eu falei, não sei, Deus vai me mostrar uma forma. E uma colega minha chamada Cleide,
Ela chegou em mim e falou assim: Carol, por que você não dá aulas particulares? Poxa, você é tão inteligente, domina matemática, português, tem tanta criança precisando de ajuda. Você tem uma linguagem muito boa para explicar. Eu acho que vale a pena você pensar sobre isso. Não pensei muito, já botei a plaquinha na porta da casa da minha mãe. Achei o máximo e comecei a captar os primeiros alunos. Na casa da tua mãe? Na casa da minha mãe. E ela não falou nada por isso? Ela gostou da ideia. Gostou? Até porque eu acho que ela sentia que iria ter sucesso, realmente, né? Ela conhecia a filha que tinha. Então, ela gostou da ideia, até porque eu iria trabalhar dentro da casa dela, né? Eu tomei todo o espaço da casa da minha mãe, praticamente. A sala de estar, uma parte da cozinha. Mas no início foi só a sala de estar, né? E o início foi exatamente assim. A gente imprimiu ali o nome... reforço escolar de 1º a 9º ano, já botei de 1º a 9º ano, e as crianças começaram a chegar e eu comecei a trabalhar. Eu lembro que eu cobrava R$100 por mês, né? E eu comecei a lecionar ali, foi meu primeiro contato em ensinar outras crianças. E graças a Deus, realmente as crianças começaram a tirar notas boas. Então, crianças que tiravam 5 em matemática, com 1 mês de aulas comigo, começavam a tirar 9,5, 9, então eram resultados impressionantes. Os pais ficavam impressionados e começavam a indicar, né? Aí foi crescendo, foi multiplicando, crescendo. E eu cheguei aí brincando em o quê? R$5.000 por mês. Brincando. O orgânico já começou... Já começou aí, né? E eu me apaixonei por essa área de reforço escolar. E lógico que eu nem cogitei em trabalhar no regime de CLT. Mas, como eu falei para vocês, eu ainda via como bico. Porque eu estava na faculdade de Direito. Então, eu não via como algo que eu iria continuar depois da faculdade. Porque eu não tinha a visão da questão empresarial. Sim. Depois, quando foi ali perto, que eu estava quase me formando, foi quando eu tive a virada de chave com relação a esse ramo, né? Que eu tinha uma empresa nas minhas mãos há anos e eu não tinha começado a investir de fato como eu deveria ter investido. Sim. E, Carol, uma coisa que eu fico pensando, né, para você que está empreendendo ali em reforço escolar, para ti, quais foram as primeiras pedras no caminho ali que poderiam te deixado para trás, mas aí tu foi resiliente e ultrapassou elas? O que foi que tu achou mais difícil no começo para empreender? No ramo de reforço escolar? Exatamente. Mensalidades. Gente, eu detesto mensalidades. Desculpa aí quem gosta... Mas eu não gosto porque, sabe aquela questão da desigualdade? Sim. Que o Código de Defesa do Consumidor, pelo menos a teoria, é que ele foi feito para deixar igual, né, as relações de consumo. E, para mim, no ramo de reforço escolar, mensalidades deixa totalmente desigual. Imagina uma professora que trabalha janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, ela já começa a perder alguns alunos porque está chegando as férias. Julho, não tem ninguém. Ou então tem poucos ali. Porque os pais tiram, porque a criança vai entrar de férias, então na cabeça deles não tem o porquê deixar essa criança em um reforço escolar se a escola não está funcionando. E, de fato, eles estão certos. Eles não estão errados. Então, o erro de muitas professoras que são donas de reforço escolar, que eu também cometi esse erro, é pensar que os pais são injustos, que eles estão errados, que eles não conseguem entender o valor da prestação de serviço e deveriam honrar aquela professora nas férias. Mas, na verdade, eles estão certos, porque é sistema de mensalidade. Você paga por mês de uso. Se não vai usar, por que precisa pagar? E quando eu descobri o sistema de parcelas, foi aquela felicidade, porque o sistema de parcelas ele é parecido com o sistema de anuidades, que as escolas privadas, né, adotam. Não é a mesma coisa, porque as regras são diferentes, como eu até mencionei anteriormente. Mas o sistema de parcelas, ele equilibra, né? A pessoa não é obrigada, logicamente, a continuar, mas se sair, por exemplo, paga uma multa rescisória, que é totalmente legalizada no nosso país. Sim, fora, eu acredito, né, a inadimplência, né? Talvez você não tenha a segurança de que, através desse plano de parcelas, você consegue segurar mais a pessoa que está, o teu cliente, né, que está consumindo o teu serviço ali de reforço escolar, do que uma mensalidade, que às vezes até um contrato verbal
em que tu não consegue nem ter um objeto contratual escrito, né, para, não sei, depois utilizar como prova. Por mais que o verbal ele tenha suas nuances, mas é muito mais difícil. A gente sabe do direito, né, que é muito mais difícil você conseguir comprovar um contrato verbal, porque aí precisa de envolver terceiros, formalizar testemunha, o que através de um contrato escrito tem também as suas nuances, mas é muito mais fácil, porque está lá o objeto contratual, né?